Vamos ver o que ele fala. Como que a gente sabe quem tá online? O Pardal já entrou ali, ó. Já tem Como duas você sabe que é o pessoas. Pardal? Só pela fotinha? É. Ei, Tudo bem, Pardal? Seja bem-vindo, Sâmia. Saminha. Tem 3 pessoas. Tinha que aparecer o nome do Tá pessoal. aparecendo, tá aparecendo. Muito bom. Olha que coraçãozinho. Pega essas caras de bolacha aí, ó. Não pode falar da cara de bolacha. Vamos lá. A gente tá esperando o pessoal entrar para poder começar. Estamos nos adaptando aqui. Oi, Cíntia! Paz, Senhor, Cíntia. Ai, não sei se eu vou Pardal, conseguir ver todo mundo entrando. Saminha, Lindona. Zenaide. Zenaide, que Glória. saudade desse povo. O pessoal fala que dá saudade, dá mesmo, né? Só de ficar olhando o nomezinho, as coisinhas. Mãe, lixo. Tá. E aí dá saudade mesmo de vocês, de ficar junto com vocês. Ó o vovô Babão e a vovó Babona. Marcelo, tudo bem, Marcelo? A paz do Senhor. Paz, Senhor, todo mundo. Marcelo, bom Que vê-lo bom ver aqui vocês, mesmo que na telinha do celular. todos os dias. Marcelo tá lá, firme e forte, hein? É, Tá tô com saudade do acompanhando. almoço na casa do foi uma Marcelo e da bênção. Zê. Pai, mãe, beijo. Obrigado Oi. pela companhia virtual. Um abraço. Saminha, Oi, você Ale, a mandou paz. o link Ale, pra nós? beijão na Cris, nas mandou crianças, já. só que não. Vou mandar aqui, vou compartilhar o link. A Gi. A gente tá aqui um pouquinho antes das 8 pra preparar, né? Primeira vez que a gente faz. Vocês estão ouvindo a gente? Escreve alguma coisa aí só pra eu ver. Isso, pra gente testar o som. Vou aproximar um pouquinho aqui. Oi, Dri. Lindona. Ah, não, esse aqui tem que tirar. Toque zero. Peraí, pessoal, é ajuste. Não. Esse aqui é o toque. Aí. Esse aqui é mídia. E onde que vê os comentários? Ah, aqui, ó. Não, é Não. pra responder. Mandem um comentário aí pra gente ver se tá tudo funcionando, por favor. Pastora Iris, a Lenice, a Paz, Beth. queridos. Que lindinhos. Adri, Oi, Dri, a paz. É bem diferente, é bem gostoso fazer isso aqui, viu? Não tem comentário? Só pra gente ver se tá funcionando? Arrasta para o lado, se não Apareceu, aparecer. Saminha, apareceu. Ah, agora sim, apareceu o Aqui seu. tava- Arrasta para o lado se não aparecer. É isso mesmo? Tava mostrando só quem tava entrando. Mãe, professor John falou pra minha mesinha. É isso aí, pessoal. Quarentena, estamos todos juntos e misturados. Agora apareceu. A Sim, paz, tá tudo Maria. normal. Ai, que eu acho que tá demorando um pouquinho só. Sim. Conexão pra vocês tá boa. Oi, Ká, tudo bem? Harmonites. Maria Suzete. A paz do Senhor. Daqui. Pessoal, nós vamos começar. Já estamos no horário? Não, faltam uns Ainda não. minutinhos ainda Temos pra gente orar. 4 minutos. Pra gente falar um pouquinho de Deus. Isso daqui é tudo muito novo pra gente, mas eu acredito que o Senhor tem um chamado para todos nós, que é falar do evangelho dele, né? E nós temos mesmo que ser esses filhos obedientes, temos que falar mesmo Amém. do amor do Senhor, do que ele faz nas nossas vidas, né? Para alcançar outras vidas. E eu creio que é só através do nosso testemunho que outras pessoas podem ser edificadas, podem ser alcançadas. E nós estamos aqui para isso, para falar que o Senhor
colocou no nosso coração para falar um pouquinho da transformação em nossas vidas mesmo, do amor dele. Hoje nós vamos falar um pouquinho de amor do Senhor mesmo, com as nossas vidas, que é muito bom, né? Saber que existe um Deus que é amor, que nos ama, que é real, que Ele é vivo. Isso nos conforta, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Que nós estamos passando agora com esse vírus, com essa pandemia, e nós acreditamos que o Senhor está passando junto com a gente, né? Eu lembro da live que a Dani falou muito sobre o Senhor estar passando junto conosco e que lá no céu, ele não se surpreendeu, né, com essa situação, porque para Deus tudo é maravilhoso, é perfeito, e lá no céu não tem pandemia, não tem nada de ruim, né, e para nossa alegria, a nossa esperança é que nós estaremos lá com Ele, isso que nos conforta, isso que nos traz grande esperança nesse momento que nós estamos passando. Graças a Ele, nós estamos passando e Ele está passando junto conosco. E nós só temos a agradecer, né? Agradecer a esse Deus maravilhoso que não nos deixa, que não nos abandona, que o seu amor é incomparável, não tem como medir, né? O amor do Senhor é maravilhoso. E o bom de tudo isso é saber e querer conhecer cada vez mais esse amor, sentir a presença do Senhor cada vez mais. Nós relutamos por muitas vezes, falando até por mim, assim, um breve testemunho. Por muitas vezes a gente escuta falar de Deus, glória a Deus, Deus abençoe, Deus é bom, né? A gente escuta muito isso, às vezes. Todos os dias a gente escuta isso das pessoas, mas muitas vezes a gente não sabe e não entende como que é esse amor mesmo, né? Como é sentir esse amor. E a gente só consegue sentir esse amor quando a gente se dispõe mesmo, quando a gente, de todo o nosso coração, quando a gente abre o nosso coração para Deus, né? Então eu posso dizer que a partir do momento que eu decidi, que eu falei, não, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus que as pessoas tanto falam, porque eu quero Ele para minha vida. E quando a gente tem esse entendimento, quando isso é testificado no nosso coração, a gente quer que as outras pessoas também tenham, né? Como a Simone já disse muitas vezes, o amor, ele transborda. Ele transborda e a gente tem que deixar transbordar mesmo, transbordar para alcançar outras vidas, para levar esse amor para outras vidas, porque nós temos a mesma coisa, aquilo que é tão bom que a gente tem para nós, a gente quer para as outras pessoas também, né? Amém? Então é isso que Deus transformou mesmo minha vida, é isso que Ele tem falado comigo muito. Nesse tempo de pandemia, a gente tem buscado muito o Senhor, eu falo por mim, né? Tenho... Realmente, assim, eu tenho me dedicado tempo de oração, tempo de ler a palavra, tempo de comunhão com Deus, de louvar. Falando até de louvor aqui, a gente não tem o dom de louvar, tá? Não espere um louvor. E Deus, Ele nos capacitou com outros dons, né? Graças a Deus, todo mundo tem um dom. Amém. E por isso que nós somos um corpo, para unir esses dons e fazer... sermos um corpo. Mas eu gosto muito de louvar, eu gosto de cantar para o Senhor, eu gosto de falar com Ele, é muito bom. E isso a gente faz e Ele fica feliz, mesmo assim, né? Ele fica feliz com o nosso louvor, com a nossa adoração. E não é porque nós não temos o dom que a gente vai deixar de adorar e de louvar. Mas é que eu digo que de outras formas nós adoramos o Senhor também. Que é orando, que é falando do amor dEle, que é sempre buscando mais e mais, e sempre as formas de amar são muito amplas, muito ampla, né? São muitas formas de amar, muitas formas de passar esse amor, né? Então, nós estamos aqui fazendo isso em amor a Ele,
primeiramente. Nós agradecemos porque toda a honra e toda a glória para Ele. Não é por nós. Não estamos aqui querendo fazer uma live porque tá na modinha. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para ser usados mesmo, como canal, como instrumento, porque eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Eu tô até lendo um livro muito interessante que fala qual o propósito da sua vida, por que você está nessa terra, e tá sendo uma bênção, assim. Eu tô no comecinho. Então, assim, é para isso que Deus nos fez, para que a gente... Aqui não está aparecendo o rosto todo. Não, tá sim, só pro Daniel. Pode ir. Vinícius. Pode seguir. E é isso, meus irmãos. Eu acho que... Bem mais pra trás. Bom, Acho que melhorou, tava muito perto, né? a gente viu muitos rostinhos conhecidos, que a gente tem saudade de falar pessoalmente com vários de vocês. A gente tem falado virtualmente, a gente tem se falado. Alguns eu vi que entraram aqui que há muito tempo a gente não se fala. E é uma honra, um prazer imenso poder estar aqui diante de vocês, falando da palavra de Deus, como a Morgana falou, sobre algo maravilhoso que Ele tem feito nas nossas vidas. Oi, Cô. É um tempo de transformação Conseguiu. muito bom. Oi, tia, bem-vinda. E é isso, a gente queria agradecer todo esse amor que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. Orando nesse momento, o Senhor fala comigo de uma forma, como com todos nós, né? De uma forma diferente, com seu jeito peculiar. Minha irmã fala bastante a esse respeito do jeito cuidadoso, zeloso que Deus tem para falar na vida de cada um de nós. E como Deus fala comigo, é muito através da palavra, né? Estudando a palavra mesmo. Fala de outras formas também, várias formas de louvor e adoração que nós podemos ter diante dele, mas eu vou tentar falar com vocês do jeito que o Espírito Santo nos conduzir aqui. A Morgana vai dizer também algumas coisas que o Senhor trouxe ao coração dela. Amém. Mas é da forma como ele fala conosco. Então, que vocês realmente estejam com os corações abertos para receber junto conosco aqui, porque tudo é dele e para ele. Amém? Amém. Eu queria aproveitar esse tempo, então, e orar com os irmãos para que a gente inicie realmente aquilo que nós estamos aqui para fazer, para a gente não se alongar tanto e para que todo mundo venha receber aquilo que tem procurado do Pai, né? E ainda que no momento de adoração, então que você possa adorá-lo, recebendo com zelo a palavra que Ele tem para nós essa noite, amém? Queria que vocês pudessem fechar os seus olhos e curvar suas cabeças para que o Espírito Santo venha falar nos seus corações mesmo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento, Pai, nós entregamos as nossas vidas, o nosso corpo. Tira, Senhor, todo medo, toda angústia, Pai, tudo aquilo que provém de nós. Fala, Senhor, a Tua voz através das nossas bocas, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Pai, nós somos Teus. Seja, Pai, feita a Sua vontade. Usa-nos, Senhor, conforme melhor lhe parecer. Nós somos Teus servos e estamos aqui, Pai, para transmitir a Sua palavra, que é vida, Pai, nas nossas vidas, Pai. Para que nós venhamos, sim, a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para nós. Amém. Nós te agradecemos por esse tempo e pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui, Pai, nesse momento, para te adorar, Senhor, para receber da Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, livra Amém, eles, Jesus, Senhor, vai de encontro, de todo Senhor. mal, livra, Esteja Senhor, com eles. desses vírus, Pai, aqueles que têm um diagnóstico, que o Sim, Senhor possa Senhor. vir com Teu Espírito, que é vida e Em força nome de sobre a Jesus, vida de Pai. cada um deles, Senhor, e os seus Nós entes, temos Pai. poder no Teu nome. Protege sim, Senhor, a vida Então nós destes que declaramos, estão te Senhor. buscando, destes que estão te Aleluia. procurando, e aumenta, Senhor, aumenta o desejo daqueles Em que não te nome de conhecem, Jesus, Pai. Pai. Inflige esse desejo nos seus corações para que eles venham
a te buscar, Pai, verdadeiramente. Em nome de Amém, Jesus, Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, só para a gente iniciar, amor, queria dizer algumas coisas aqui para vocês. E eu passo a palavra para ela, para essa linda de Jesus. É minha, tá bom? É linda, mas é minha. Bom, vamos lá. Na verdade, eu fiz algumas anotações. Não vou falar muito, eu vou deixar essa parte pro Rafael. Ele tem o dom do ensino, então ele vai passar alguma coisa do que ele já aprendeu. Tem, né? Tem. Tá bom. E eu vou ficar aqui só absorvendo também tudo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Eu coloquei aqui algumas palavras bem básicas, mas assim, foi muito que Deus falou no meu coração. O Rafael, quando o pastor Daniel convidou para fazer a live, eu vou ser muito sincera, eu tava super resistente, eu não queria. Eu falei que eu falei, não, acho que eu não nasci pra isso, eu não nasci pra ficar falando numa live, ou sei lá, não vou conseguir. Mas eu acho que quando a gente ora no Senhor, quando a gente pede respostas, quando a gente entra em intimidade com o Senhor, Ele nos dá todas as respostas, Ele fala com a gente, Ele é bom, maravilhoso. Enfim, estou aqui, graças a Ele, e o que me conforta é que nada do que eu vou falar vem de mim, então vem dele, então eu tô em paz enquanto a isso. Então, que vocês possam receber, em nome de Jesus, todas as palavras, é algo bem básico do que eu vou falar, mas vem do Senhor mesmo, tá? Então, eu vou até ler algumas coisas para ficar mais fácil para mim. Bom, eu anotei aqui que fala... Eu vou citar algumas palavras da Bíblia mesmo, alguns versículos. Então, em 1 João 4, 8, lá diz que Deus é amor. E quando a gente fala que Deus é amor, uma coisa que eu li no livro sobre o propósito para que estou aqui, é que ele fala assim, que lá não diz que Deus tem amor, diz que Deus é amor. Então, se ele é amor, ele é o puro sentimento mais maravilhoso que existe, né? Então, quando a gente fala que Deus é amor, ele é a essência dessa palavra. Ele é a essência do que significa amor. Ele é a característica central. Ele é o básico do básico. Simples assim. Ele é amor, né? Isso está no caráter do Pai. Aleluia. Aleluia. E lá em Isaías 44, 2, diz também que eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de você nascer. Ou seja, o Senhor, ele pensou em tudo, em tudo. Às vezes a gente não consegue mensurar essa forma que ele pensa, que ele faz, que ele age, porque é algo assim que não dá para medir mesmo. Mas ele pensou em cada um de nós. Antes de nós nascermos, nós estávamos nos planos do Senhor. Aleluia. Cada um de nós, sem exceção. E nós fomos, sim, concebidos na mente do Senhor antes de nascer. Eu sou grata por isso. Isso falou muito forte no meu coração. Eu tenho essa certeza. Então, eu queria que vocês pensassem nisso e falassem: nossa, mas ele se preocupou com isso? Sim, ele se preocupou com isso. Muitas vezes a gente pode se perguntar, mas por que ele se preocupou com isso? Por que ele quis fazer isso, né? Ele se incomodou em pensar em mim, me criar. E a resposta nada mais é do que muito simples para essas perguntas, que ele fez tudo isso porque ele é um Deus de amor, né? Então, tudo começa com amor, porque ele é amor, e ele fez tudo isso porque ele é um Deus de amor. Então, tudo se resume ao amor de Deus. Tudo vem do amor de Deus. Tudo foi criado por Deus. Então, nós viemos de Deus e é para Deus que nós temos que ser, que fazer todas as coisas. E aí, continuando também em 1 João 3,18, eu anotei aqui que ele fala: filhinhos,
Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Isso daqui é a essência do caráter de Deus. Quando Ele fala conosco, Ele pede para que nós sejamos como Ele, para que a gente tenha capacidade mesmo de amar vindo do nosso coração, né? A gente pode muitas vezes declarar, eu te amo, ou para qualquer pessoa, mas se aquilo dali, aquela palavra estiver sendo expressada da boca para fora, de nada tem valor para Deus. Então, um destaque que eu fiz nessa passagem de 1 João 3,18 é quando ele menciona filhinhos. Ele teve o cuidado de nos chamar de filhinhos. Então, eu fico imaginando o seguinte, eu como mãe, quando olho para minha filha, eu vejo Deus, né? Porque para mim ele me deu algo muito precioso. E quando eu vejo Deus chamando a gente de filhinhos, eu consigo imaginar um pouquinho de quanto é esse amor por nós quando ele fala filhinhos. Então eu fiquei assim, falei, nossa, quando a gente fala que a gente é filho de Deus, a gente não tem noção de quem é o nosso Pai. De tão bom, de tão maravilhoso que ele é, né? Então, acho que fica aí essa reflexão pra gente lembrar. E aí, eu também queria dizer pra gente pensar um pouquinho em exalar esse amor, né? Manifestar esse amor. Porque ele te fez pra isso, ele me fez pra isso. E aqui nós estamos hoje fazendo isso por amor a ele. Aleluia. Porque todas as coisas são pra ele e por ele, né? Verdade. Então, uma das coisas também que eu queria falar é que nós não conseguimos amar de fato sem o amor de Deus. Ou seja, se nós não reconhecemos o amor de Deus, nós não conseguimos também amar como Ele pede para que nós amemos, né? Então, para que a gente consiga enxergar mesmo esse amor, realmente ter esse encontro e isso testificar no meu coração, Dri, imagina o Senhor te chamando de filhinho. É um amor maravilhoso, não é? É da mesma forma que você fala com o Léo. É vista dessa forma por ele. Todos vocês, todos nós. É muito carinhoso, ele é muito carinhoso, ele é demais, né? Deus lindo, como diz a Simone. Então, para que a gente sinta esse amor, para que a gente realmente tenha isso dentro de nós, para que isso cresça, eu acho que só mesmo estando mais próximo do Senhor, estando na presença do Senhor, e estar na presença do Senhor é buscar Ele constantemente, é orar, é ler a palavra. Não tem outra forma de estar próximos do Senhor senão buscar Ele, adorar Ele, estar de acordo com a palavra dele, caminhar junto com ele. Não existe outra forma. E o que mais que eu escrevi aqui? Escrevi também que sem Deus a vida não faz sentido. É por isso, porque a gente tenta encontrar sentido em muitas coisas quando a gente realmente não tem Deus como o nosso Pai, né? E a gente fica meio perdido e buscando em coisas nesse mundo, em formas, mas quando a gente realmente busca e tem Deus como nosso Pai, aí faz todo sentido para a nossa vida, né? Porque nós fomos feitos por Ele e nós somos para Ele, tá? Então é isso, meus irmãos, entenda esse amor, se aproxime cada vez mais desse Deus maravilhoso, porque se você se aproximar cada vez mais, eu falo por experiência próxima, eu sei que eu tenho muito ainda que caminhar, muito que aprender, e isso vai ser para a vida toda, até a eternidade, em nome de Jesus. Eu creio que eu quero buscar mais Ele, que eu quero estar muito mais na presença dEle, e é isso que eu quero para minha vida. E claro que isso que está me fazendo bem, que está me trazendo vida, eu quero que outras pessoas também queiram esse amor, queiram estar na presença do Senhor, queiram buscar Ele cada vez mais, porque é maravilhoso. E quando é maravilhoso para nós, a gente quer
que as outras pessoas sintam a mesma coisa. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Busquem mesmo o Senhor. Ele é amor, ele não falha e nunca vai falhar. Então, quando você estiver triste, quando você estiver não sabendo o que fazer, busca mesmo no Senhor. Busca porque Ele está com você o tempo todo. Ele é seu pai. Aleluia. Você é filhinho. Então é isso. Que Glória vocês a Deus. possam ser abençoados. Eu vou passar a palavra para o Rafa agora. Ele vai nos ensinar muito mais sobre a palavra de Deus. E é isso. Mas a gente pode falar que a gente aprendeu muito, muito, muito já agora sobre sim, o amor do Pai, eu sobre creio. tudo aquilo que Ele já nos capacitou, Em todo o amor nome que de Ele já Jesus. nos deu, nos Aleluia. amou. O A Senhor essência, faz, a né? essência do Evangelho, a palavra fala que Jesus é a expressão exata do amor do Pai. Então, esse é o amor verdadeiro que vem sobre as nossas vidas quando a gente decide, porque é a gente que deve decidir andar com Ele, Amém. para que a gente tenha acesso a todo esse amor. E Ele é infinito, né? E esse mesmo amor não muda. Obrigado pelo seu ensino, obrigado por deixar o Senhor falar conosco através da sua vida. Amém. Como a gente falou no início, para alguns irmãos que já estavam aqui, a gente está em quarentena, está todo mundo em casa, então de vez em quando a gente pode ter a presença graciosa da Mari aqui conosco, porque tem sido dias de muita criatividade, para ela principalmente aqui dentro de casa. Tá bom? Então, não deixe que nada desvie o foco de vocês, que vocês possam ficar conectados conosco no mesmo espírito. Amém? Amém. E é curioso porque quando o Daniel falou a respeito da live pra gente, se a gente queria participar, eu tive o mesmo sentimento da Amor, de um primeiro momento de resistência, não entendendo muito bem como estar diante de todos vocês aqui e da proporção que isso pode tomar, mas não somos nós, né? De nós mesmos não sai nada. Eu poderia ficar aqui travado, mas a gente sabe que a gente é movido mesmo pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Amém, aleluia. Então, vamos deixar fluir aquilo que Ele já trouxe para as nossas vidas. E aí, pegando o gancho, é curioso porque eu comecei a orar ao Senhor sobre o que a gente deveria falar no momento que a gente tivesse a oportunidade de falar da palavra dele pela primeira vez de uma forma tão ampla, né? E uma das coisas que me chama muita atenção e que eu tenho muito apreço, assim, a gente volta e meia fala para algum irmão ou louva algum louvor que remete ao primeiro amor, sobre aquele tempo gracioso que a gente viveu derramado na presença de Deus. Para aqueles que já conheceram já passaram por esse tempo, sabe do que eu estou falando. E você que está ouvindo a gente e ainda não sabe o que é isso, vem provar disso, porque você vai ver que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. E para falar desse tempo espetacular assim que Deus fez nas nossas vidas, é gostoso falar do começo, né? E não tem como falar do começo sem falar do amor do Pai. E aí a gente indo para a palavra, a gente entende que tudo o que Deus faz tem um propósito, né? Se a gente for olhar lá para o início, no Éden, todas as coisas que foram criadas, todo o jardim, o homem e todas as demais coisas, tudo aquilo tinha um propósito. E desde o início de tudo, nós não somos obrigados a nada, né? O Senhor, a Amor estava refletindo sobre esse livro que ela falou com vocês, mas um pouco antes, e aí ela me chamou a atenção para um dos comentários que tinha no livro, falando a respeito de que Deus não precisava nos criar. Ele estava muito bem, era Ele, né? e o Espírito Santo e o Senhor Jesus, e Ele decidiu nos criar porque Ele nos amou, Ele quis nos criar, Ele desejou ter a nossa presença ali
para que nós viéssemos a adorá-lo, Aleluia. a manter comunhão e ter um relacionamento vivo com ele, né? Era esse o desejo do homem original, do Adão que ele criou. E da mesma forma que lá no Éden não foi necessário, não foi imposto para o homem que ele vivesse de uma forma autoritária, né? Que Deus impusesse para ele que ele teria que adorá-lo. Na verdade, ele deu escolhas, né, para o homem naquele lugar. A gente vem falando a semana toda, desde o início das lives, bem do começo, sobre relacionamento, e esse era o desejo do Pai para a criação do homem lá. Tudo tinha um propósito, tudo tem um propósito quando Deus se manifesta, quando Deus age. E a gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é o propósito para que nós existimos, qual é o propósito para a gente trazer à tona esse amor que Ele nos deu. Então, para a gente falar do amor que Ele nos deu, a gente vai falar um pouco essa noite sobre graça e sobre um pouco do que é a justiça dele, que nos faz transbordar esse amor e provar dessa graça. Amém? E então, da mesma forma que lá no início o Senhor não forçou ninguém a amá-lo, a adorá-lo, ele deu escolha para que o homem fizesse as suas escolhas através de duas árvores. A gente conhece um pouco a história. Para quem não conhece, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E se o homem comesse da árvore do bem e do mal, ele teria a morte, mas era uma morte não física, tanto que Adão viveu por muitos anos ainda, e aí na verdade, ele morreu espiritualmente, e essa morte espiritual dele foi a separação de Deus. Então ele perdeu o relacionamento, ele perdeu a intimidade, ele perdeu a comunhão com o Pai. Então, a graça da qual nós vamos falar hoje é justamente o resgate disso das mãos de Satanás para o homem que aceita viver com Jesus. Jesus, eu estava lendo em Romanos, perdão, eu estava lendo na Bíblia que a graça, na verdade, ela é a expressão de Jesus, é a própria graça, né? Então quando a gente decide andar com ele, a gente prova desse amor que a Morgana estava falando. Aleluia. e que nos capacita, né, a vencer os males do mundo. Então, foi necessário que houvesse esse resgate por causa de toda a iniquidade do homem, desde a criação, né, desde essa perda de relacionamento, né? Se a gente for passar rapidamente pelo Velho Testamento, muitos e muitos sacrifícios eram necessários, uma outra forma na tentativa de cobertura do pecado era necessária, mas isso não tinha a capacidade de extinguir os pecados do homem, apagar os pecados do homem, que é o que o Senhor Jesus veio fazer nas nossas vidas com a sua crucificação. Então, o propósito da graça, o propósito, o porquê dela ter vindo foi justamente porque em Romanos 5:20 fala que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O final do versículo fala. Então, onde aumentou no mundo, em toda a pecaminosidade do mundo, a gente teve esse aumento do pecado, onde não existia. E aí o Senhor vem através da vida do seu Filho, entrega a Ele para que a gente tenha acesso à vida eterna, mas também a essa graça que nos capacita. E aí o final do versículo diz, e me chamou a atenção isso, que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, ainda que o pecado aumente, a gente vai viver dias mais difíceis, dias de pandemia, mas onde há pecado, onde há enfermidade, onde há doença, a gente tem provisão da parte do Senhor para poder avançar e para poder vencer, para ficar firme, sem esmorecer, sem deixar que as ansiedades nos dominem, sem deixar que o medo venha nos dominar. Então é preciso entender o que é a graça, e esse é o nosso desafio agora à noite, para tentar entender
de uma forma bem resumida aqui o que é a graça do Senhor nas nossas vidas, amém? Então, a gente vê durante todo o Velho Testamento essa questão da imoralidade e dos pecados da humanidade, de uma forma geral, até que vem um juízo na época de Noé, e aí, daquele tempo, sobraram 8 pessoas apenas na arca. Então, o Senhor sempre mostrando a sua extrema misericórdia para com seu povo, um povo que ele escolheu, um povo que ele chamou, um povo que ele amou para ser seu, para ser próprio dele, para ele ser senhor desse povo. E esse povo rebelde, muito cruel, transgressor, longe da lei, um povo que gostava de andar longe da lei. Isso não é muito diferente dos nossos dias, se a gente for ver. Mesmo para quem conheceu já o Senhor em algum tempo, é um chamado para as nossas vidas, para a gente. Nós não precisamos andar mais como a lei determinava, mas a gente tem a graça que nos ajuda, através dele, desse amor, produzir frutos de justiça, boas obras da parte do Senhor, já capacitados por ele. Amém? Obrigada, Senhor. pela Então, graça. a gente viu lá, um tempo de juízo veio sobre a terra com Noé e a sua família, e aí salvaram-se apenas 8 pessoas, e dali a gente teve toda a humanidade sendo restaurada. E é curioso que, eu falei um pouco antes, né? O Senhor extremamente misericordioso com o seu povo, aquele que ele chamou, escolheu, e o povo extremamente rebelde. Mas o Senhor sempre abençoava e andava com o povo e dava direção quando aquele se mantinha reto, se mantinha obediente à sua palavra. Então, se a gente não, e aí fazendo um paralelo, porque o Antigo Testamento era sombra do que a gente viria a experimentar agora na graça, na época da nova aliança. Se a gente fizer um paralelo com as nossas vidas hoje, a gente vive as mesmas condições, exatamente se a gente não se dedicar à palavra, como a Amor falou, se a gente não tiver um relacionamento próximo, se a gente viver em uma vida de pecado, uma vida dúbia. É muito comum, principalmente no início, ou quando isso se esfria nas nossas vidas, esse amor, esse desejo ardente pelo Senhor, de começar a caminhar em dois mundos. Nós Isso estamos em constante transformação, né? o tempo todo, o tempo todo. E se a gente não tomar cuidado, aquilo que um dia foi verdade nas nossas vidas, o inimigo vem e rouba, né? Porque ele não tá aí de brincadeira, ele tá aí para roubar, matar e destruir somente, e ele tá o tempo inteiro para fazer isso. Então, a gente precisa vigiar, não para ser religioso em cumprir aquilo que a palavra dizia no Velho Testamento, mas para cumprir aquilo que ela já nos comissionou no ID do Senhor, para que a gente viva todos Aleluia. os dias aquilo que ele já nos capacitou de antemão para a gente fazer boas obras. Então, as boas obras, elas partem 100% fundamentalmente desse amor que a Amor falou. Se a gente não buscar, procurar conhecer o que é o amor do Senhor nas nossas vidas, nada do que nós fizermos terá um fruto duradouro, porque serão frutos somente da nossa carne, da nossa espécie. Então a minha vida, a vida da Amor, a vida de vocês vai reproduzir aquilo que é Jesus na terra, se a gente experimentar, se a gente buscar, se a gente entender qual é esse tipo de amor. É o amor doador, né? A gente traz para nossas vidas. Eu comentei ontem na live que o Daniel e a Simone estavam fazendo sobre nós termos uma consciência de cruz, que muitas vezes a gente não entende o que de fato aconteceu naquele lugar, né? A gente passou nos últimos dias o feriado da Páscoa, como o mundo celebra, com todas as suas compras e tudo mais. E aí eu queria fazer uma pergunta para nós, na verdade, né? Eu fiquei me perguntando isso por alguns dias, se a gente de fato tem consciência do que foi pregado na cruz. Então,
muito além, né, de alguém O que... Daniel falou que a Ana Lu falou, ufa, ainda bem que a gente não foi pra cruz. É Ela que verdade, Ana perguntou Lu. hoje se ela iria para a cruz também. E quando eu falei que Jesus foi no nosso lugar, ela fez ufa. Ufa. Glória Ufa a Deus, mesmo. né? É isso aí, Ana Lu. Bonitinha. Essa é a consciência de cruz. A gente não precisa mais estar lá, não precisa mais de sacrifícios como eram exigidos na lei. A gente precisa de sacrifício de louvor. E a gente dá louvor a Deus, tendo esse tempo aqui, falando da palavra, crescendo, aprendendo do que Deus tem para as nossas vidas, Aleluia. entendendo qual é o propósito das nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente cresce, a ciência, nas aulas de ciência lá a gente ouvia que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Irmãos, para nós que não somos daqui, é muito mais do que isso. É verdade, Nós não Jesus. somos herdeiros desse lugar, nós somos do céu, nós estamos de passagem aqui, então a gente precisa mesmo, como cidadãos do céu, caminhar diferente, andar diferente. E aí, voltando para a consciência da cruz, que eu estava dizendo, o que representa aquilo, né? Quem foi pregado lá? Foi só um santo? Foi só um homem santo? Um profeta? Se a gente esmiuçar a palavra e entender aquilo que ele vem dizendo para nós, a gente vai saber que, como ele não foi achado pecado nele, aí dá para a gente entender que tudo aquilo que a lei condenava foi pregado junto com ele, na mão dele, nos pés dele, enfim. A gente tem toda a liberdade, não tem nenhum tipo de condenação mais sobre as nossas vidas, quando nós andamos com Ele, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Então, isso é maravilhoso, porque pensa uma dívida que eu não podia pagar, uma dívida que, amor, não podia pagar, nenhum de vocês, ninguém poderia pagar, e Ele pagou por nós. Então, receber isso, entender que no corpo dele, que foi moído pelas nossas transgressões, através desse meio, eu falei um pouco antes dos sacrifícios, dos as diversas coisas que precisavam ser feitas no Antigo Testamento para a cobertura do pecado. E quando ele vem e morre na cruz por nós, ele nos transforma na justiça dele. Amém. E daí em diante, Aleluia. irmãos, isso é maravilhoso de falar. A gente tem podido estudar nesses últimos dias, nesse último mês, a respeito de ser uma nova criação, de ser justiça de Deus, de entender a Bíblia e conhecer para que nós fomos feitos. E como é maravilhoso poder andar na presença do Pai, sabendo que nós não temos mais culpa. Nós somos inculpáveis. Obrigada, Jesus. Mas por quê? Porque eu sou bom? Porque a Morgana é boa? Porque o Daniel é bom? Não, porque a gente porque nem o Alexandre merecia. é bom? A gente não merecia. Mas porque ele fez isso por nós. Então, a gente precisa se agarrar nas verdades que a Bíblia fala ao nosso respeito, para a gente andar com uma consciência, não de um super crente ou uma super pessoa, um super cidadão, mas para a gente ter discernimento de tudo que nós temos acesso, de tudo que foi conquistado através do sangue precioso do nosso Senhor. Então, viver com essa consciência nos dá tranquilidade para viver momentos de crise como nós temos vivido. O mundo pode dizer que há muitas coisas ruins por vir ainda, mas, irmãos, pode parecer até clichê o que eu vou dizer, mas é verdade, é realidade. No céu não tem crise, não tem doença, não tem enfermidade, não tem violência. Então, se a gente é cidadão do céu e a gente quer provar, nós temos essa vida para andar como quem desfruta do reino, quem quer fazer que o reino de Deus venha à terra, como diz na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Esse é o tempo de nós vivermos o reino do Senhor aqui. Amém, Jesus. Quando nós estivermos com Ele em glória, não precisaremos clamar dessa forma, não haverá sofrimento nem dor. Então, essa tranquilidade
de andar como justo diante de Deus, só foi possível através da cruz. Então, a gente, voltando, trazendo a consciência do que foi pregado na cruz, a gente começa a entender tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, do que nós somos, para que nós fomos chamados, o que nós temos, como nós devemos. A Bíblia fala o tempo todo de comportamento, como eu devo me comportar. Para que um irmão não peque, eu devo me comportar de uma maneira, seguindo um novo mandamento, como diz na palavra do Senhor. Então, a gente deve se comportar de uma forma que o mundo enxergue em nós e deseje esse mesmo Deus que nós servimos, esse mesmo Senhor, esse mesmo Jesus que morreu por mim, por você. Aleluia. E aí eu vou falar, não tem como não falar desse amor de novo, pode parecer repetitivo, mas se a gente entender que Deus nos amou dessa forma, como a Amor lindamente explicou aqui, Deus tocou no coração dela para dizer, e a gente entender que o amor do tipo que é de Deus, ele é doador o tempo todo, o tempo todo. Ele não procura satisfazer a si próprio. Então, quando a gente começar a manifestar esse tipo de amor, do tipo de Deus, que é doador, que cobre uma multidão de pecados, a gente vai conseguir começar a viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida de relacionamento intenso e fiel com o Pai. Amém? Se a gente olhar para o amor, aí você fala assim, Rafa, mas o que é o amor doador de Deus? Ele deu o único filho dele por mim e por você. Ele não precisava. Ele amou de Ele tal não precisava maneira. nos criar, ele não precisava entregar o seu filho. Ele podia exterminar a humanidade, mas Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom em tudo. A sua essência é amor, é bondade, tudo que provém do amor, né? Então, como primeiro exemplo de amor, eu vejo justamente essa questão do amor doador de Deus, que deu o seu filho único, né? Como está lá em João 3,16, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está disponível para mim, para Amor, para todos vocês que estão nos assistindo, para aqueles que terão alcance, acesso a essa palavra depois, e para aqueles para quem vocês transmitirem também, porque vocês são um canal de bênção e transportadores da palavra de Deus, para aquilo que ele já fez na vida de vocês. Aleluia! E aí, por último, para a gente provar, para a gente experimentar dessa graça, a gente tem o amor do próprio Senhor Jesus, porque ele foi parte do plano do Senhor para nos trazer salvação e dar acesso a essa vida eterna, mas ele quis. Então, ele nos amou também para que ele estivesse no nosso lugar. Então, esse tipo de amor, meus irmãos, é o que a gente precisa reproduzir. É o que dá acesso para que a gente realmente venha viver uma vida plantando bem, semeando e colhendo bondade e bons frutos do que a gente vier a semear. Então, se a gente entender que o sacrifício de Jesus ele é suficiente, totalmente eficiente para cumprir aquilo que Deus queria, para não trazer juízo sobre a humanidade novamente, a gente começa a andar e a entender que nós precisamos ter uma nova conduta. Quando nós somos, quando a gente chama o Senhor Jesus para vir morar no nosso coração, ser Senhor das nossas vidas, a gente precisa mudar. Daniel Simone tem falado nas últimas lives a respeito de metanoia, de relacionamento, de estar próximo. A gente não consegue mudar as nossas mentes, mudar a nossa antiga natureza se nós andarmos afastados do que a palavra diz. E não é a interpretação do Rafael, da Morgana, do Daniel, da Simone, ou de quem mais for. É o que o Espírito Santo testificou na vida daqueles homens para eles escreverem
e ser o nosso guia. Aleluia. Então, não é interpretativo, é verídico, é real, e é naquilo que o Espírito Santo testificar no seu coração. É verdade. Então, só que ele vai testificar quando você estiver perto. Ele não vai testificar se você estiver longe. Ele até pode fazer, porque Deus é soberano em todo o tempo e ele não muda. Mas ele vai trazer sobre a sua vida, ele se revela àqueles que o buscam. Então a gente precisa buscar para conhecer dentro da palavra o que é que o Senhor fala sobre, qual é a vontade dele sobre as nossas vidas, o que ele fala ao meu e ao seu respeito. A gente precisa estar perto para ter relacionamento, para ter intimidade com ele. E a gente não pode de forma alguma, mas de forma alguma. E se a gente for um pouco consciente, e aí até falando sem espiritualizar tudo, se a gente for falar dentro da nossa consciência mesmo, a gente ia falar assim, nossa, é verdade, não dá para pensar dessa forma. Mas já que a gente conhece o Senhor Jesus e tudo o que ele fez, a sua obra salvadora sobre as nossas vidas, não dá pra gente banalizar o que é a graça, né? A graça daquilo que o Senhor fez na cruz por mim, por você, ela não pode jamais ser encarada como uma livre permissão para pecar. E é o que muitas vezes tem acontecido, infelizmente, no nosso meio. No nosso meio, eu digo, daqueles que professam, que servem e seguem ao Senhor Jesus para pecar. Então a graça, na verdade, o versículo 11 e 12 do capítulo 2 de Tito, então é Tito 2, 11 e 12, diz assim, eu vou ler para vocês porque é tremendo e falou muito forte ao meu coração. Fala assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Não fala que a gente vai viver essas coisas depois, né? E não era para antes também, é para essa era presente. Nós que estamos lendo, nós somos leitores dessa carta. E aí dentro desse versículo saltou aos meus olhos assim tremendamente a parte inicial que fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem que é a salvação da humanidade? Quem é a salvação que a humanidade procura? É nosso Senhor Jesus. Ele é a própria graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, se a gente entender que a graça que a gente fala, que a gente tanto ama, que a gente deseja, que graças a Deus nós vivemos nessa era, não onde nós precisávamos de leis para combater aqueles que nos infligiam, se a gente entender que o próprio Senhor Jesus é a graça que Deus nos deu, a gente vai passar a ter um pouquinho mais de consciência, de consideração com aquilo que ele fez pelas nossas vidas. Então, e aí a sequência do versículo diz que ela nos ensina, a graça nos ensina, ela não é, de novo, ela não é uma permissão para a gente pecar, para que a gente venha pecar e venha se arrepender diante do Senhor. O Senhor aceita o nosso coração contrito e arrependido de fato, mas se aquilo que sair das nossas bocas não for verdade no nosso coração, o Senhor sonda todos os corações. É verdade. Não tem salvação Jesus, dessa forma. Obrigada por isso. Obrigada não pela tua tem graça. vida de Deus fluindo aí, fluindo aqui. Então, Aleluia. a gente precisa mesmo entender o que é que foi feito naquela cruz, irmãos. Feito naquela cruz. Quando o versículo diz que ela nos ensina a renunciar, se a gente for entender o que é a renúncia, é a gente abrir mão daquilo que me era direito. E aí o versículo fala, renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isso está incrustado na nossa pele, na nossa carne, na nossa natureza antiga, que não é transformada no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus. Nós carregaremos ela até que o Senhor volte, até que a gente morra, o que acontecer primeiro. Mas até o último suspiro das nossas vidas, nós teremos que lidar com essa carne. Nós precisaremos matar essa carne todos os dias. E a gente não faz isso longe da palavra, longe da presença de Deus, sem relacionamento, sem intimidade com o Pai. Jesus.
Nós temos a graça que nos ensina, irmãos. A graça nos ensina a renunciar. Então, falando da renúncia, ela nos ensina a renunciar aquilo que nos é devido, nos é próprio. Entendem? Abrir mão, ela nos capacita. A graça é um poder capacitador para a gente matar a nossa carne todo santo dia. Todo santo dia. Nós temos a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nos capacitando para matar essa carne, essa antiga natureza. Então, quando a gente aceita tudo aquilo que foi pregado na cruz e toda a coroação, a zombaria que teve a respeito sobre o nosso Senhor Jesus, a gente recebe e pega essa graça com essa consciência. Aleluia. É isso aí, José. Graça é dom maravilhoso de Deus pela qual nós somos salvos. Aleluia. E eu vou falar desse versículo um pouco mais para frente, que envolve a parte da fé, para que a gente tenha acesso a essa graça. É de graça para nós. Hoje nós desfrutamos dessa graça, mas alguém pagou um preço muito, muito caro para que nós tivéssemos acesso a essa graça. Então a gente precisa ter consciência, não dó, porque Ele quis, o Senhor Jesus quis estar no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos acesso, porque Ele nos amou, porque Obrigada, Jesus. Ele foi tentado em todas as mesmas coisas que eu e você fomos, mas Ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai na glória, aqui na terra. Ele manteve Aleluia. intimidade com o Pai, orando todos os dias, buscando a sua presença, buscando direção Pai. de Deus sobre o que fazer. E no final, Daniel falou isso ontem na live, antes de ser crucificado, ele estava orando, ele estava buscando manter a intimidade que ele tinha com o Pai. Então a gente tem acesso a essa graça, mantendo o relacionamento íntimo, transformando a nossa mente, nós desfrutaremos da melhor maneira possível da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E aí, se a gente pensar que, de novo, irmãos, tudo o que foi conquistado tem um propósito para mim e para sua vida. Aleluia. Não foi simplesmente uma crucificação, não foi, como a gente estava vendo hoje, uma guerra de poder ou de política na Roma antiga, ou ainda no domínio de Roma em Jerusalém. Para nós que cremos na salvação e cremos nessa esperança, é muito mais do que isso. Tem que ter um propósito. Ninguém morreria sendo justo, sendo santo, sendo inocente, sem se calando, irmãos. Se calando para que nós tivéssemos acesso à sua graça, à sua vida, ao caminho que Ele trilhou para as nossas vidas, para a eternidade, para termos morada eterna, um lugar de bênção junto do Pai. Então, a absolvição que a gente teve com o Senhor na cruz, que eu falei que a palavra diz, na verdade, não sou eu, que nós somos feitos justiça de Deus mediante a Cristo, é através desse sacrifício. Então, para a gente poder andar em novidade de vida e reproduzindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa entender tudo aquilo que de fato Ele pagou, amém? Então, a justiça de Deus foi um ato doador, livre, espontâneo do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente tivesse acesso por meio do corpo do Senhor Jesus à salvação e à eternidade. É um favor que nós não merecíamos, como nós vemos, José comentou aqui, e a gente encontra isso, para não ficar nas nossas palavras aqui, e lá em Efésios 2:8, que fala que, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Aleluia. Como nós vimos, Obrigada. a graça não é algo que nós merecíamos, né? Jesus nos representou naquela cruz. E aí, por que vem da fé? Porque senão
eu poderia fazer qualquer coisa, como era antigamente, né? Os homens sacrificavam e eles... A gente tinha sacerdotes, os homens da antiguidade, do Antigo Testamento, tinham sacerdotes que representavam eles diante de Deus na apresentação desses pecados, né? Para tentar apagá-los, mas na verdade a gente viu que eles eram cobertos. Então, a fé, que é algo que nós não vemos, mas cremos e sabemos que é verdade, é certeza, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos garante através da sua palavra, é algo que Certeza. é uma medida que todos temos, todos, cristãos ou não, todos temos, para que se um dia a gente olhar para a cruz, nós tenhamos condição de aceitar esse sacrifício. Então, é por essa fé que nós podemos ter acesso à graça. Primeiro, a salvação, porque nós precisamos aceitar ao Senhor Jesus, crer no seu sacrifício, nos arrependermos das nossas velhas práticas e aceitá-lo na nossa vida. Então, toda a humanidade, todo mundo, eu, você, todos nós tivemos acesso a essa pequena medida de fé. Pequena é muita fé, né, irmão? Pra gente sair de uma vida de lama, de lixo, desculpa o termo, mas que é a podridão das nossas vidas no mundo, pra gente poder sair desse lugar e alcançar a mão do Senhor, é só por fé. É só por Aleluia. fé. Então, a gente precisa Eu viver creio, Jesus. uma vida de fé baseada, olhando para o que foi feito, para a graça que já nos foi dada, para o alcance que o Senhor teve nas nossas vidas, lembrando da onde Ele nos tirou. Então, a gente não precisa mais hoje fazer nada e nem agir. A gente não precisa fazer nada para conquistar essa graça, ela já foi conquistada. A gente não precisa fazer nada para conquistar essa justiça. O Senhor Jesus cumpriu todas as justas exigências que eram necessárias que Deus tinha para o homem. Ele cumpriu. Mas em gratidão a isso, a gente precisa se santificar, né? Essa a santificação das nossas vidas, ela vem naturalmente. Porque quando nós temos uma nova natureza, e essa natureza ela transborda das nossas vidas, aquilo que a gente procurar fazer vai ser em santidade. E a gente vai progressivamente sendo santificado diante do Senhor, diante daquilo que nós nos colocamos para fazer através dele. Nós, na verdade, só somos canais, somos enviados dele para cumprir a sua palavra e as boas obras das quais ele já nos capacitou para fazer. Então, aí sim, nós vamos nos santificando, entendendo todas essas questões de intimidade, relacionamento e mudança de mente através da palavra. Então, a santificação é esse processo contínuo, não dá para parar, para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em gratidão a Ele. É um amor correspondido, a gente pode dizer, né? Que Sim. Ele lá na cruz, Ele olhou e nos amou, e a gente olha de volta agora, e a única coisa que está ao nosso alcance fazer é buscar andar em santidade, Com ele. de forma justa e santa. Então, Aleluia. pra gente a gente não precisa fazer mais nada, né? Não precisa sacrificar bode, touro, ovelha, a gente não precisa queimar cereais, e enfim, uma série de outros ritos que havia no Antigo Testamento. Só que é curioso que ainda hoje, cristãos ou não cristãos, ainda querem viver nessas práticas, dessa maneira, dessa forma, promovendo ainda algum tipo de sacrifício. Que eu quero dizer, a gente ainda tenta produzir justiça própria para conseguir favor de Deus. E a gente não precisa mais disso. Nada do que eu ou você fizermos vai mudar quem é Deus nas nossas vidas, quem é Deus, o que Ele quer para nós. A gente não tem mais condição de mudar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já pagou para as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Então, se a gente for ler, por exemplo, é muito curioso, e a gente acha que Deus é um Deus tirano, Deus de
fogo consumidor. E aí Ele é amor. a gente precisa entender qual é a característica, a essência de Deus. A gente nunca, falava com a Samira há outro tempo, a gente nunca vai conseguir entender na nossa mente pequena o que é Deus, quem é Deus. Porque ele é eterno, ele é infinito e a nossa mente é extremamente limitada. Mas uma coisa que ele nos garante é conhecer a sua vontade para as nossas vidas, conhecer o amor dele através da palavra, conhecer quem Aleluia. nós somos e como nós podemos andar. Isso ele nos garantiu, ele nos deixou a sua palavra para que a gente possa andar conhecendo ele. Dessa forma, por essa característica, por esse atributo que é dele, próprio dele. Então a gente precisa entender isso, que a Bíblia é o nosso manual de comportamento, de conduta, de moral, para tudo que a gente for fazer nas nossas É vidas. verdade. E tá tudo lá. É a expressão do que o Senhor quer para as nossas vidas. É o manual do Criador, né? É o manual do Criador para que a criatura viva bem. E é curioso porque ele faz tudo para que a gente viva bem. Não para que ele seja... Ele é para que ele seja exaltado, sim, para que ele seja glorificado, mas não porque ele é mal resolvido, né? Ele é muito bem resolvido. Mas é porque ele é pai, porque ele ama, ele quer que a gente vá bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Já para a gente caminhar para o final, eu queria concluir falando a respeito dessa questão da justiça própria, né? Então, se a gente vê que os discípulos lá, enquanto eles andavam com Jesus, mesmo naquela época, eles estavam andando ao lado do Filho de Deus, eles viam milagres, eles eram comissionados a também fazerem milagres em nome de Jesus, e multiplicação de pães e etc. E ainda assim, eles não entendiam exatamente quem era Jesus. Mas isso tudo já está revelado através da palavra, né? Pensa hoje eu e você andando com o Senhor Jesus e tendo todas aquelas revelações, o que não seria na nossa cabeça, né? Antigos pescadores e agora expulsando o demônio, multiplicando o pão, porque não foi o Senhor Jesus que multiplicou o pão, ele deu graças e fez com que os discípulos fossem lá multiplicar os pães. Então, tudo que ele fez, os discípulos fizeram, nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus para fazer também. Você e eu, meus irmãos, nós todos temos o mesmo Espírito Santo que operava no Senhor e que capacitava os discípulos para fazer. Mas eles não entendiam, né? E aí, eu não vou ler tudo, mas depois vocês leiam com calma em casa. Lucas 9, 51 a 56. E aí, eles estão passando por Samaria para ir para Jerusalém de volta, e algumas pessoas daquele povoado não recebiam bem, sabendo que ele ia passar por ali. E aí os discípulos, Tiago e João, se não me engano, eles dizem: Senhor, queres que façamos cair do céu fogo para destruí-los? Irmãos, aí o Senhor Jesus no final ele completa: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Aleluia. Então, a gente anda, ainda hoje, vou falar a gente porque se a gente não vigiar e para quem ainda não tem uma vida com Deus, tem muito mais dificuldade de conseguir perceber e ter esse controle, esse domínio próprio. E aí a gente quer praticar estas coisas, de ainda achar que o Senhor é dessa forma, castigador, autoritário, dominador. Então, não, irmãos, o próprio Senhor Jesus repreende eles ali no final do versículo, falando que ele veio para salvar o mundo, a nós e essa belezinha que veio fazer parte aqui da live com a gente. Falou oi, pessoal. Falou oi, já tô acabando. Tô com vergonha já. Então é isso, irmãos. Viver como justiça de Deus, viver como justo diante do Pai, ter certeza de que tudo aquilo que nós faríamos pros dias futuros, tudo que já foi, o Senhor
quando ele ascendeu aos céus, ele levou consigo aqueles que haviam morrido antes da vinda dele, antes da salvação oferecida por ele, que eram os homens de fé do Antigo Testamento, Enoque, Moisés, entre outros. Então, ele, na morte, ele ainda teve oportunidade de pregar para alguns que recusaram a provisão da época do Antigo Testamento, e nós estaremos junto com esses que aceitaram essa provisão, que creram em Deus, creram na provisão daquela época. Então, nós precisamos entender. Então, que duas coisas fiquem fixadas nessa noite nas nossas vidas, né? Aquilo que o Senhor Jesus representa, então, trazer às nossas mentes a consciência de cruz, que é entender aquilo que ele conquistou lá para nós, e com essa conquista, o que foi que aconteceu com a minha e com a sua vida diante de Deus. Então, nós fomos libertos da culpa, do pecado que havia sobre nós. E aí, quando a gente ganha um presente, né, e que ele é um presente para fazer coisas, a gente precisa fazer coisas, senão a gente não está dando crédito, não está dando valor para aquele que nos presenteou. Amém? Então, quando a gente é feito justiça de Deus, a gente tem condição de frutificar. E aí eu queria perguntar para vocês mais um questionamento para nós, né? Para ficar aqui. Quais eram os frutos que Jesus dava enquanto ele estava aqui conosco, né? Na terra? Enquanto ele andou pela terra, quais eram os frutos dele? Os frutos dele eram amor, era ajuda, era compaixão, era empatia, era cura, era milagre, era bondade. E tudo isso só era possível porque ele entendia qual era o amor do Pai. Ele fazia nada dele, ele fazia a vontade do Pai. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai, porque ele via e ouvia o Pai dizendo e fazendo. Então, em 1 João, é o último versículo e aí a gente já encerra. 1 João 2, 5 e 6 fala assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aleluia! Irmãos, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que fala que... Se a Bíblia fala que a gente deve andar como ele andou, é porque ele já nos capacitou para andar dessa forma. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos impulsiona a viver dessa forma. Andar como ele andou, a frutificar como ele frutificou, a obedecer como ele obedeceu. Então, quando ele morreu, e aí aqui é a nossa finalização, quando ele morreu obedecendo. Ele morreu até o final. Ele foi condenado à crucificação e ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. E é isso, irmãos. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês essa noite, que o Senhor vem falando ao meu coração, vem falando fortemente ao meu coração, é essa. É para a gente entender a identidade que nós temos no Senhor, que nós precisamos construir com Ele. Tudo já nos foi dado através desse sacrifício, da sua morte, a fé na ressurreição e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. É a consciência de uma vida justa diante de Deus. A Bíblia não diz que nós não teremos aflições. Pelo contrário, quando a gente resolve andar com o Senhor, a Bíblia nos garante que nós teremos aflições. Mas o final do versículo diz também que ele venceu o mundo e que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Então, que a gente possa andar nessa noite, nesses próximos dias, ao longo da nossa vida, com a consciência de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso resgatador, de quem nos livrou da morte eterna, quem nos
abençoou quem nos amou. Amém. Amém, irmãos? Eu Em tenho Isaías 53 fala, né, que o Filho do Amor se entregou em nosso lugar. Ele é o Filho do Amor, né? O amor que nós falamos no começo, que Deus é amor. E o Filho dele se entregou no nosso lugar. Não tem história de amor mais linda do que essa, gente. Apaixonada? Eu tô apaixonada por Jesus. Desculpa aí, mas Jesus é lindo. E essa história de amor é a história mais linda que eu conheço. Então, é nisso que a gente tem que se firmar mesmo, nesse amor de Deus. Como foi dito aqui, é um amor que não tem como medir, né? Eu não vou cantar aqui, mas... porque eu não tenho o dom de louvar, como eu já falei. Senão a Camila Camporese vai falar Quem depois. se arrisca? Quem se arrisca? Mas eu vou ler a letra da música. Qual eu é? acho que já tá valendo. Ela veio toda preparada Não, aqui, é só um irmãos. Olha que trechinho, bonitinho. só pra gente louvar esse Deus maravilhoso. Quer cantar, filha? Não? Eu coloquei aqui um trecho da música Em Teus Braços, que é: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. O amor dele é perfeito mesmo, né? E se eu passar pelo vale são tribulações, são momentos difíceis, né? Quem canta louva. O Senhor busca adoradores, não cantores, né? Me perdoem os cantores de plantão, mas é adoradores que ele chama. Mas somos então todos, né? Mas eu não vou me arriscar aqui, não. O Senhor se agrada, viu, da minha voz. Viu, Camila? Eu também. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. Então, irmãos, é isso. Ele nos guarda mesmo. Nós estamos nos braços do Senhor. Ele é no amor dele que a gente tem conforto. O amor dele é perfeito, é agradável. E também o trecho de uma outra música aqui que eu amo muito, que fala muito comigo. Que amor é esse? E realmente essa é a pergunta. Que amor é esse? Porque é um amor que não tem como medir, que não tem como a gente saber, né? Só sentir, e ainda talvez a gente sinta nem tanto quanto realmente é esse amor. É graça incalculável. Não tem interesse e não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim e para você, tá? O amor dele não falha e nunca falhará. Então, meus irmãos, busquem sempre esse amor, busquem estar na presença do Senhor mesmo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês nas suas casas. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas como eu falei lá no início, o Senhor está passando junto conosco. Confie nisso, confie de verdade, entregue suas aflições no Senhor, conversa com Ele, ora, e Ele vai te dar todo o conforto. E nós estamos aqui também, tá? Para o que vocês precisarem, entre em contato, é só chamar. Nós amamos vocês, estamos com saudade de todos. Todos. Depois a gente vai ver com calma aqui as manifestações de vocês. Mas a gente queria deixar um beijo bem gostoso em todos. Um abraço virtual. Saudade de todos que a gente pôde ver que passaram por aqui. Foi bem gostoso esse tempo. E como o pastor Alessandro e a pastora Iris comentaram na semana passada, é diferente, é novo, mas é uma bênção poder estar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. É verdade, Até Jesus. pouco tempo atrás a gente ficava se perguntando, né? Ia dormir, o que será que Deus quer para mim? O que Deus tem me chamado para fazer? E algumas coisas têm acontecido para honra e glória do nome dele. Tem sido muito bom estar na presença dele dessa forma, servindo, que é muito bom. Amém, irmãos? A Bela tá mandando beijo pra você, ó. Manda beijo pra Crianças, Bela. mandem um beijo para suas crianças. Manda beijo pra todo mundo, assim, ó. Fiquem Ai, na mil paz do saudades de nosso vocês. Senhor Jesus.
Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar, filha? Pra gente finalizar. Vamos ver se a Mari consegue Quer orar? convencer Quer os orar? irmãos a orar. Quem tá afim de orar aí agora? São 9h15, ó, Amém. pastor, 9h15, hein? Vamos orar pra encerrar, né? Porque senão fica muito tempo. O pessoal aproveitar também com a família. Sim. pra quem E não como a jantou Sâmia, né, ainda. ministrou no culto dela, que a gente não que a gente continue, na verdade, depois de qualquer live, depois de qualquer encontro, né? Que a gente continue dentro dos nossos lares, falando de Deus, buscando Deus, ensinando para as nossas crianças, porque eu vejo que nós somos mesmo exemplos. Eles fazem, eles repetem tudo que a gente faz. Eu vejo a Mariana querendo falar igual eu falo. Eu vejo a oração dela como já mudou de quando ela começou a orar, quando ela, né? Quando ela entendeu que era orar. Hoje eu percebo que o quanto as palavrinhas dela mudam, né? Por quê? Porque ela coloca em prática. É verdade. Porque ela ora cada vez mais, então Do jeitinho dela. e isso vai nos aperfeiçoando, né? Vai nos crescendo, vai nos fazendo crescer. E é isso, meus irmãos. Vamos orar. Vocês querem fazer algum pedido de oração? Eu vi que a Iná já pediu oração pelos netinhos dela. Vamos orar, né? Pela saúde de todos. Que o Senhor alcance todas as pessoas. Que o Senhor esteja com todos, eu creio. E Ele está segurando, sim, Manda um toda beijo pra a sua mãe. situação. Mãe do Ceará, está no Ceará, mãezinha. Um beijo para todos os cearenses aí que eu amo. Bora orar, vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Obrigado, Jesus. nós te agradecemos, por essa Pai, por noite. este Sim, Pai. momento, por esta noite, Sim, Deus. por este Pela lindo manifestação momento que o da Senhor sua preparou, palavra sobre as Pai, nossas para vidas, falar. Pai. Eu sei que o Senhor nos usou Em mesmo, nome de Jesus. porque nada é de nós, porque nada vem de nós, né? Se não for através do Teu Espírito verdade, testificando em nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por sermos igreja em Sim, todo Deus. tempo, Em nome onde de estivermos, Jesus. Senhor, porque é para isso que o Senhor nos Sim, fez. Pai, E que nós alcance, possamos, Senhor. sim, Pai, entender esse Teu amor, compreender, Oração, Pai, cada Pai, vez em nome mais, de te Jesus, buscar sua cada vez presença, mais, em nome do Senhor, Senhor Jesus. em nome de Jesus, Pai, Em ter nome intimidade de Jesus. contigo, Sim, saber, Deus. Pai, que Tu é um Deus vivo. Isso é tão Obrigado, maravilhoso, Senhor, saber é que o Senhor é um verdade, Deus Pai. vivo. Saber que o Nos Senhor abraça, está, Pai, nos completa, Pai, conosco em o nome de tempo Jesus, todo, Pai. Senhor. Obrigada, Pai, por demonstrar tanto amor, Pai, por nós, dando o seu único Sim, filho, Pai, Deus. para morrer por nós, Senhor. Ah, Senhor, obrigada. Em nome de Jesus, Sim, Pai, eu Pai. coloco aqui a vida dos meus irmãos que estão assistindo Sim, neste Deus. momento, Pai, em Tuas mãos. Derrama da tua Que o cura, Senhor Senhor, possa, das tuas Pai, bênçãos levar, sobre esse Pai, povo, Pai. amor. Que o Senhor possa levar, Tranquilidade, Pai, Pai. tranquilidade. Em Sim, nome Senhor, de para aqueles Jesus, que Pai. estiverem angustiados, Tira o medo que estiverem desse povo, Pai, tristes, através do Senhor, teu que Espírito, estiverem em com nome de medo, Jesus, Senhor. Acalma o Nós coração, clamamos a Pai, Ti, de cada Senhor, por um, em tudo nome aquilo, de Pai, que não Jesus, Pai provém de amado. Ti, saindo agora, Em nome de Jesus, Pai, pelos idosos Em da nossa nome de igreja, Jesus, Pai. Senhor. Esteja Sim, com eles, Pai. Senhor, porque Linda eles são mesmo, hoje, Senhor, com Pai, teu Espírito, estão, teu Pai, santo no poder sobre a vida deles. no grupo de risco, Em né? nome de E nós Jesus, sabemos, Pai, que as Tuas mãos estão protegendo Eu creio, Pai. em todos nome os de asilos Jesus. também, Senhor. Vá de encontro, Pai. E cuide, Pai, dos idosos, Senhor, em nome de Jesus. E nos usa, Pai. Sim, Mesmo estando papai. dentro de casa, em isolamento, em quarentena, Senhor. Nos usa sim, Pai, para de alguma forma Sim, Deus. ajudar os nossos irmãos, É possível, Senhor. Senhor. Aleluia, possível. Senhor. Eu Muitas peço, formas, Pai. em nome Cuida de dos meus Jesus, irmãos, Senhor. incomoda-os, Pai, para que eles possam, Pai, falar do Teu amor. Ah, Mesmo que não verdade, seja em Senhor. live, Senhor, que nós possamos falar do Quantos Teu amor, recursos, Pai, Senhor, nós em temos, todos os Pai, em nome momentos, de Senhor. Jesus, Pai. Numa mensagem de bom dia, numa Sim, Deus. mensagem de boa noite. Manifestação Que a gente possa do usar poder, as Senhor. redes sociais, Pai, para Diário, manifestar Senhor, o Teu em nome de amor, Jesus, Senhor. Existe tanta forma de manifestar Sim, o amor. Que o Senhor possa nos usar mesmo para isso, Senhor. Em nome de Em nome de Jesus, Jesus. Pai. Cuida assim dos netinhos da Inajá, Senhor. Dá saúde a ele, Senhor. Ela está longe. Cuida do coraçãozinho dela para que ela fique em paz. Porque o Senhor está cuidando, Pai. Deles, das filhas dela, em nome de Jesus. E assim eu te peço, Pai, cuida de todos aqueles, Pai, da saúde de todos. Livra, Pai, desse bichinho da gripe, como diz a Mari, e manda ele embora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, sim. Nós aguardamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Irmãos, a Amor falou de algo que é
tem que ser parte da nossa vida como cristão, né? A gente tem visto, e ontem os pastores comentaram também Aqui, eu pego. a respeito das arrecadações, da mobilização, que pessoas que não têm o mesmo amor do Pai, não provam, eles têm acesso, mas eles não sabem ou não querem desfrutar do mesmo amor do Pai que nós temos, pessoas têm se mobilizado para ajudar, né? Com alimento, com material de limpeza, higiene. Então, nós temos um trabalho na nossa igreja também. A pastora Márcia Moura é quem coordena, não sei se ela está online aqui, mas depois, quem tiver interesse em ajudar, em cooperar, nós temos alguns lugares para enviar essas doações, tanto de alimento como de material de higiene e limpeza. Então nos procurem, vamos nos unir, nos mover como corpo mesmo, para a gente realmente alcançar a necessidade daqueles que têm tido dificuldades. Amém? Amém. Fala algo mais? É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, irmãos, por nos Contem conosco. estarem conosco até agora. Amém. Um beijo em todos. Beijo. Deus abençoe.